Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero abraçar aqui a todos os professores, alunos de Escola Bíblica Dominical, superintendentes, coordenadores, secretários, todos os irmãos que fazem parte diretamente dessa escola abençoada. Estamos aqui pela CEADEP TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9 para mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical para jovens. Quarto e último trimestre. Já te peço encarecidamente, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho e seja um participante da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Compartilha com os teus amigos, teus vizinhos, teus irmãos, seja abençoado e abençoe outras pessoas mais. Nós agradecemos muito pela tua ajuda. Deus te abençoe. Queremos abraçar o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, toda a sua casa, a sua família. Estamos orando por vós para que Deus continue abençoando poderosamente. Essa lição da Escola Bíblica que vamos estudar é a lição de número 11. Ela será ministrada agora no dia 10 de dezembro. E no dia 10 de dezembro, segundo domingo do mês, nós comemoramos o dia da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Este livro, que é um best-seller, é um livro que é traduzido para muitos países, muitos idiomas, e estudar a Bíblia e conhecê-la é muito bom. Ela nos ajuda a nos santificarmos para um dia morarmos no céu. A lição que vamos estudar, a lição de número 11, o tema é Fé para crer que o Espírito Santo é Deus, e o texto principal encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O resumo da nossa lição: somente por meio da ação do Espírito Santo o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino. O texto bíblico da nossa lição encontra-se no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo número 15. Essa leitura é fundamental que seja feita em sala de aula para que os alunos possam se nortear sobre o tema que está sendo estudado e abordado. O versículo 7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ainda, na leitura, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. A nossa lição, ela está dividida por partes, né? E na introdução nós temos o pensamento daquilo que o escritor, o pastor Eduardo Leandro, tenta atingir com a abordagem, o estudo dessa lição. E ele assim escreve: você crê que o Espírito Santo é Deus? Essa aqui é uma certeza que todos nós temos que ter. Os professores, alunos, não podem jamais ter essa dúvida. O Espírito Santo é Deus. Se sua resposta for afirmativa, com certeza você vai gostar da temática da lição deste domingo. Infelizmente, muitos crentes têm um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade. Segundo o Stanley Orton, o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos. O Consolador não é uma força ou uma influência. Ele é Deus e tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. Vejamos, a nossa lição está dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós falaremos sobre o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Na segunda, o Espírito Santo como o Consolador, o Paráclito divino.
E na terceira parte, o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Assim está dividida a nossa lição e nós estaremos então abordando a primeira parte, que subdivide-se em 3 subtópicos. O Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, o primeiro subtópico no Antigo Testamento, o segundo no Novo Testamento e o Espírito Santo e Jesus. Então, no primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Embora o nome Espírito Santo não seja encontrado no Antigo Testamento, ele está em toda a Escritura Sagrada. Tá? A gente não vai ver no Antigo Testamento de forma clara a expressão Espírito Santo, mas a gente vai ver a ação, a gente vai perceber o agir do Espírito Santo em toda a Escritura veterotestamentária. Mesmo que a doutrina do Espírito Santo não esteja plenamente revelada no Antigo Testamento, tal fato não altera a existência e a obra dele. Tá certo? Então, por exemplo, um cego que não consegue enxergar as cores e diferenciar o azul do amarelo, ele jamais pode dizer que essa cor não existe porque ele não enxerga. A mesma coisa é quando tratamos a questão do Espírito Santo. Por mais que essa doutrina não esteja clara no Antigo Testamento, isso não impede o agir e o trabalhar do Espírito Santo em todo o decurso da história do Antigo e do Novo Testamento. O título mais encontrado no Antigo Testamento para o Espírito Santo é Espírito de Yahvé, ou Espírito do Senhor. Volta e meia, a gente lendo o Antigo Testamento, a gente vai encontrar lá o Espírito de Yahvé, que é o mesmo que o Espírito do Senhor, né? Que é o mesmo Espírito Santo, certo? O Espírito Santo atuou diretamente com Deus Pai no processo da criação. Lembre-se que quando Deus estava criando tudo, ele disse, façamos o homem à imagem e semelhança. A ideia da expressão verbal é de pessoas, né? Façamos. Se fosse uma só, eu faço. No entanto, o verbo exprime que ali tinha mais que uma pessoa no momento exato da criação de todas as coisas. Em Números é dito que Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés para colocar sobre 70 anciãos. Então os irmãos lembram daquela passagem lá de Números, quando Moisés, sobrecarregado com todas as tarefas, ele tem essa incumbência de profetizar sobre os anciãos e o Espírito de Deus que havia sobre Moisés, o Espírito Santo, também é compartilhado com aqueles irmãos e eles recebem autoridades para ajudar o próprio Moisés na condução e na administração do povo de Israel. Ainda no segundo subtópico da primeira parte, no Novo Testamento, ele é apresentado como aquele que encheu a João Batista desde o ventre de sua mãe. Os irmãos lembram que quando a Isabel estava gestante, né, o Espírito Santo, ele estava também, assim como no caso de Maria, participando daquela gestação, tá? Muito embora o caso de Maria fosse algo por obra do Divino Espírito Santo, no caso de Isabel e de João Batista, o Espírito Santo também estava presente na gestação da nossa irmã Isabel. Também fez Zacarias, seu pai, profetizar. O Zacarias, ele profetiza quando ele pega nos braços Jesus Cristo no momento da apresentação do Senhor lá no templo de Jerusalém. Em Atos também nós vamos ver, depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo agindo em todo o livro de Atos. Observem que o livro de Atos dos Apóstolos também é tido como um livro dos Atos da Igreja. E você percebe que, a propósito, o livro de Atos é o único que não termina com a palavra amém, né? Por quê? Porque exprime a ideia de algo que começou com a igreja e que só vai terminar quando a igreja for arrebatada. Essa dispensação, eu lembro que a dispensação da graça do Espírito Santo ou dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo tem um papel de trabalhar ativamente. Na atualidade, ele habita no coração daqueles que creem em Jesus e os capacita a serem testemunhas de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. Só pode ser testemunha de Cristo aquele que recebe esse revestimento com o Espírito Santo. É o que está lá em Atos, capítulo 1, o versículo 8, o texto nos diz que o Espírito Santo há de descer sobre a igreja, revestindo para que ela fosse testemunha. E esse revestimento é a capacitação que o Espírito Santo concede e a coragem que o Espírito Santo vai proporcionar na vida daqueles que o recebem, para que eles estejam dispostos a serem testemunhas
e essa palavra testemunha do grego dá a ideia de martirizar. Dificilmente alguém morreria por alguém se não estiver cheio, né? Neste caso, cheio do Espírito Santo. É por isso que a igreja primitiva resistiu tão valentemente, tão varonilmente, os homens, eles resistiram e morreram, né? E foram jogados nas arenas para serem consumidos pelos leões, né? Nas arenas com os gladiadores, e eles não recuaram porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E isso fez com que eles fossem testemunhas, ao mesmo tempo que o mártir, aquele que se dispõe a morrer pelo Evangelho. No terceiro subtópico da primeira parte, o Espírito Santo e Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo. Quando o anjo se apresenta lá na pequena cidade de Nazaré, uma cidade que não tinha mais que 500 pessoas, o Espírito Santo, juntamente com a presença lá do anjo Gabriel que vai anunciar, ele diz: salve agraciado, o Senhor é convosco, não temas porque achaste graça diante de Deus. E ali, quando dá todo aquele diálogo, ele pergunta: como se dará isto? E aí o anjo diz: o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo estava presente na hora da geração, né? Na hora em que Maria vai ser gerada, né? Onde o seu ventre vai ser possuído pelo Espírito Santo para que possa gerar Jesus Cristo. Ele veio sobre Maria quando ela concebeu. Mais tarde ele veio sobre Jesus quando este foi batizado. Os irmãos lembram que quando Jesus acaba de ser batizado, três coisas acontecem. Um céu se abre, o Espírito Santo aparece em forma corpórea de uma pomba e, por fim, ele diz: este é o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Note que até então estavam todos questionando quem era ele, quem era aquele, de onde vinha, de onde procedia aquele homem. E Jesus recebe no momento exato do batismo nas águas essa revelação oriunda do próprio Deus, de acordo com o que está escrito, o Espírito Santo em forma corpórea da pomba, dizendo: este é o meu Filho amado em quem minha alma se compraz. O Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terreno. A Bíblia diz que quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, isso nos mostra que o Espírito Santo estava preparando Jesus para dar início àquele ministério de 3 anos e meio que iria revolucionar e mudar toda a história do homem. Sem a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa realmente do Espírito Santo não seria cumprida. Ora, se Jesus não nasce, morre, ressuscita e é assunto ao céu, seria impossível a descida do Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mandarei outro Consolador. Então, para que o Espírito Santo pudesse descer para atuar diretamente na vida da igreja e nessa dispensação, era necessária a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Tá bom? Já na segunda parte da nossa lição, o Espírito Santo como Consolador. Nós vamos abordar 3 pontos: o Paráclito, a presença permanente de Cristo e a batalha da vida cristã. Paráclito significa advogado, defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Na comunidade primitiva da igreja, quando alguém era indiciado ou tinha alguma querela, algum processo, via de regra era necessário que tivesse um advogado para acompanhar aqueles homens e mulheres diante dos tribunais, que falariam e que os defenderiam diante das acusações que porventura tivessem. E aqui é justamente esse papel que o Espírito Santo desenvolve na defesa da igreja, na defesa do crente, na defesa do homem, da mulher, daqueles que se arrependeram dos pecados. É o Espírito Santo que faz esse papel de advogar diante do Pai. Em seu ministério na terra, Jesus ensinou os segredos do reino de Deus e ajudou seus discípulos. Sim. Ora, ele, enquanto homem que esteve aqui, Jesus tinha uma limitação. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Observe que quando Marta e Maria vão falar com Jesus a respeito da morte de Lázaro, disseram: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus estava em Cafarnaum
estava ministrando em sua casa e nesse período ocorre a morte de Lázaro. Jesus não tinha como estar ao mesmo tempo em dois lugares. Porém, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que foi evidenciado lá em Pentecostes, ele está aqui hoje comigo. Ele está aqui conosco no estúdio, mas está com você em sua casa também. Creia. Você pode dar um glória a Deus esta manhã, porque o Espírito Santo está aqui comigo, está com você ao mesmo tempo. Está no trabalho, na faculdade, onde você estiver. O Espírito Santo está convosco. Entretanto, o ministério eterno de Jesus findaria. Então Jesus prometeu mandar um outro Consolador, queria fazer por eles o que Cristo havia feito até aquele momento. Jesus atendeu os discípulos, mas precisava retornar para cumprimento daquilo que era a promessa feita no Antigo Testamento, mas ele disse, eu volto para o Pai, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu mandarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias, de segunda a segunda. Creia que o Senhor, que o Espírito Santo está conosco. A presença permanente de Cristo, o segundo subtópico da segunda parte, Jesus tinha que concluir seu ministério para que pudesse estar presente com seus discípulos por meio do Espírito que guia o ser humano a toda a verdade a respeito de Cristo. O papel do Espírito Santo é convencer o homem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, convencer o homem dos seus pecados e convencer o homem de que, fato, Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados e levá-los para morar no céu. Tendo como missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. E é isso que ele faz. Ele convence, ele mostra, ele ensina. E eu louvo a Deus que nós estamos vivendo nessa dispensação, onde o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A terceira parte terceiro subtópico da segunda parte da nossa lição, a batalha da vida cristã, enfrentamos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Observemos que esses três inimigos estão diante de nós todos os dias. O mundo são os prazeres que ora se apresentam, né? Os prazeres que são atraídos pelo desejo, né, dos olhos, daquilo que se vê. A carne pelo desejo daquilo que se sente. Né? O homem, por exemplo, é atraído pelo que ele vê. Então, muitas vezes o homem comete um pecado, um delito, em virtude do que ele está vendo. E por fim o diabo, que é o nosso inimigo que não dorme e que é invisível, mas que está todos os dias tentando derrubar o crente. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dando coragem, forças para lutar e vencer esses inimigos. Sem o Espírito Santo, irmãos, seria impossível alcançarmos a vitória diante das tentações. É orando, lendo a palavra, uma vida devocional diária e a presença do Espírito Santo que conseguimos suportar as investidas do adversário, as investidas do maligno e saímos vitoriosos. Sem a sua ação, não teremos condições para encarar tão ferozes inimigos que a todo momento querem nos destruir. Jesus, quando estava no deserto, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Observe, irmãos, que o intuito do diabo é tentar o crente com o objetivo que ele fracasse, que ele fale. Enquanto que Deus ele prova o seu filho, mas com o objetivo, com o intuito de que o seu filho vença, que o seu filho resista. Então, Deus prova porque sabe que o homem pode suportar e sair vencedor. E o diabo tenta porque ele entende que o homem, sendo tentado, vai ser fracassado, derrotado e sairá envergonhado. Porém, a ação do Espírito Santo neste momento é nos ajudar, nos fortificar para que a gente consiga alcançar o objetivo pelo qual o Senhor nos constituiu. O Espírito Santo ajuda o crente a mortificar os seus desejos carnais. É a presença do Espírito Santo que nos preenche, que nos alegra, que nos conforta e que nos impede de que o homem, impede o homem que ele cometa erros, pecados e delitos. Amém? Então, chegamos aí ao final dessa segunda parte da nossa lição e nós vamos para aquele breve intervalo, tomar uma água, você quiser tomar uma água, um refrigerante, um suco, tá bom?
E hoje tem alguma coisa aí? Uma água, pelo menos? Aleluias. Esse domingo que nós estamos estudando a lição, é o segundo domingo do mês, né? O domingo do dia 10. Esse domingo nós comemoramos o dia da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é um livro best-seller, traduzido em vários idiomas. Este livro é uma bênção, tá? Então, eu tenho certeza que você que é um amante da Bíblia, que estuda, que lê, que pratica, vai ser muito abençoado por este livro. Eu poderei lembrar após você configurar suas informações de contato. Vejamos então a nossa lição. Eu quero mandar um alô, né, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão participando ativamente da nossa programação. E eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, tá? CEADEB TV Oficial, para que receba as notificações no momento certo. Assim que as nossas programações forem se desenvolvendo, você vai estar sendo notificado e você pode participar, tá bom? Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que tem assistido às nossas aulas, tem compartilhado. E se você ainda não fez isso, faça para que outras pessoas sejam abençoadas. Voltamos então. Tem mais água aí, Wesley? Que bom, uma água sempre bom para refrescar, tá? Vejamos então, irmãos, a terceira e última parte desta lição. O Espírito Santo na revelação, na inspiração das Escrituras Sagradas. Ela também vai estar dividida em 3 subtópicos, a terceira parte, revelação, inspiração e o agir do Espírito Santo. A revelação. A revelação significa desvendar ou desvelar. É Deus revelando ao homem algo que, sem intervenção divina, ele jamais teria conhecimento. Para que isso fique mais claro, observem que quando Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, que é o livro do início da criação, Moisés não estava presente. Mas Deus revelou, Deus desvendou para Moisés aquilo que ele fez por obra do momento da criação, né? Naquele exato momento, como Deus criou o céu, como Deus criou a terra, qual foi a expressão que foi utilizada, foi bara, foi asa, qual foi o termo que foi utilizado, como foi que o céu foi feito, a terra, o homem, os animais, a vegetação, as plantas. E isso, logicamente, que ele só teve acesso a essa informação porque o próprio Deus revelou para Moisés. Deus nos revela a sua vontade mediante a sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Há quem diga que Deus não fala mais. Ou há quem diga também, Wesley, que a melhor coisa é ouvir Deus falando através de alguém, ou que só vai fazer alguma coisa se houver profecia. Mas eu queria lembrar os irmãos que a maior profecia é a palavra de Deus. É esta palavra que nos conduz. Esta é a maior profecia, a maior revelação de Deus para o homem, é esta palavra. E em cima desta palavra nós temos a direção para as nossas vidas. Em cima da palavra de Deus nós temos a orientação para o casamento, para o noivado, para o namoro, para o empreendimento do cristão, para a vida em sociedade, para a vida no seio da igreja. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é completa de tudo. A Bíblia Sagrada, ela tem tudo que nós precisamos. Então, a maior revelação de Deus para o homem, ou a maior profecia, Wesley, é a palavra de Deus, ok? Então, Deus vai revelar a sua vontade através da sua palavra. Também é Ele quem dá entendimento ao homem a respeito das Escrituras. Se você for ler a palavra de Deus sem ter a ajuda do Espírito Santo, vai parecer que você está lendo um livro qualquer, ou quem sabe até uma lista telefônica para os irmãos que são um pouco mais experientes, eu não vou dizer antigos, que tinham aquela lista telefônica que você ia procurar o nome das pessoas e o número, quase que não dava para entender. A mesma coisa é a leitura da palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, sem a presença de Deus conosco, tá? Sem essa presença a gente não consegue entender as Escrituras. Sem o Espírito Santo não conseguimos entender a revelação do Pai para a humanidade. É o Espírito Santo que vai nos orientando, nos mostrando qual é
o desejo de Deus para a humanidade. A inspiração foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos, foi essa inspiração, né, que foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos para que eles escrevessem o que está escrito na Bíblia Sagrada. Estes compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. Nós não encontramos erros, discrepâncias na Bíblia. Por mais que às vezes a gente encontre um versículo ou outro que parece que está se contradizendo, na verdade não há contradição. A Bíblia é extremamente completa, tá? O Novo Testamento está contido no Antigo e o Antigo está contido no Novo Testamento. Então, para tirar mais ou menos, para que os irmãos entendam o que eu estou querendo falar. A Bíblia diz que Deus, olhando da terra, do céu para a terra, não viu um justo sequer. E depois ele, em um diálogo com Lúcifer sobre a vida de Jó, diz assim, vistes o meu servo Jó, que é um homem justo, íntegro, reto. Parece que está havendo uma contradição, na verdade não é. Aqui nós temos que do plano de vista horizontal e do plano de vista vertical. Do plano de vista vertical do homem para Deus, ninguém é justo, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas do ponto de vista horizontal, existem pessoas que são justas. E Jó era este um homem. Era um homem que orava pelos filhos ainda antes que eles pecassem. A Bíblia diz que Jó já sacrificava. E a gente percebe que o testemunho de Jó, de fato, foi de alguém que tinha um compromisso, uma aliança muito grande com Deus. Tá bom? Então, é isso que nos mostra que a Bíblia não tem erro, tá certo? E ela está totalmente sincronizada. A revelação se refere ao material produzido e a inspiração ao método. Então, Deus revelou aquilo que aconteceu, né, quando os homens de Deus não estavam presentes, e o próprio Deus inspirou como os homens deveriam colocar o sentimento que eles tinham em cima daquilo que eles estavam sendo revelados. Então, há essa diferença, tá? A palavra inspiração deriva do grego theopneustos, que por sua vez traz significado de sopro de Deus. Então, a inspiração nada mais é do que o sopro de Deus sobre a vida dos homens que escreveram a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo acrescenta que a ideia básica das Escrituras foram sopradas por Deus, sendo o resultado do sopro criativo de Deus. Então, assim como Deus criou o homem, ele também, por meio do homem, vai criar as Escrituras, né, com o sopro do próprio Deus diretamente sobre o homem naquilo que ele estaria escrevendo. E, por fim, o agir do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito, é impossível haver uma espiritualidade saudável. É ele que nos leva a orar, jejuar e ler as Escrituras. Sem o auxílio do Espírito Santo, é quase impossível que o homem sinta desejo, vontade por orar, por consagrar e por ler a palavra de Deus, as santas Escrituras. Então, esse é o papel do Espírito Santo nessa dispensação, fazer com que o homem sinta-se cada vez mais atraído e desejoso por estudar a palavra de Deus, por praticar o devocional diário, né? É esse o papel do Espírito Santo, tá bom? Sem ele também não há o Novo Testamento, pois é o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. O que seria da igreja sem a ajuda do Espírito Santo? A nossa igreja, que hoje é uma das maiores igrejas do mundo, a Assembleia de Deus, ela não seria a mesma. Observe que quando ela foi fundada lá em 1911, a gente sai de um grupo de aproximadamente 20 irmãos para hoje uma quantidade maravilhosa de pessoas que foram alcançadas pelo poder da palavra. E isso mediante a fé, isso mediante a operação do Espírito Santo. Porque aqueles dois irmãos suecos, Daniel Begg e Navingre, eles criam no poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz a igreja vencer, é o Espírito Santo que faz com que a igreja avance, é o Espírito Santo que faz com que a igreja se desenvolva. Observe que os dons espirituais que são concedidos à igreja, eles são concedidos para o aperfeiçoamento dos santos. Sem o Espírito Santo, a igreja não avançaria. A igreja estava suscetível ao fracasso. Que o diga às igrejas da Europa, que já foram centro, berço do avivamento, mas que por uma questão talvez secular, abandonaram a confiança, a pregação, a crença nos dons
nos frutos do Espírito Santo e hoje estão colhendo frutos amargos. Muitas igrejas fecharam, outras foram transformadas em bares, outras em casas de espetáculos. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é a mola propulsora, é aquela que faz a igreja crescer, a igreja avançar, foi negligenciado. Então, sem o Espírito Santo, pode ter certeza que não haveria também o Novo Testamento, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo atua não só na igreja, como nos crentes, como na Bíblia, e isso nos dá segurança de que as promessas que estão contidas na Bíblia um dia se cumprirão. E a maior de todas elas é que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. O batismo do Espírito Santo é para todos os crentes da atualidade. Alguns creem na doutrina cessacionista. Nós cremos na doutrina continuista, que aquilo que aconteceu na igreja primitiva, o batismo com o Espírito Santo, os dons que foram derramados sobre a igreja de Corinto, também estão disponíveis para a igreja de hoje. Basta apenas que a gente pregue e que a gente creia, porque o mesmo Deus que esteve em Pentecostes está conosco hoje. O Espírito Santo que participou da festa de Pentecostes está comigo hoje, está com você em sua casa, está conosco de forma geral. O batismo é uma capacitação a fim de que testemunhem de Jesus, semieis testemunhas. E aqui estamos falando do batismo no Espírito Santo. Não é o batismo em águas. Esse batismo aqui é o batismo que nos autoriza, que nos capacita, que nos dá autoridade para sermos testemunhas. E essa testemunha aqui é ser mártires pelo Evangelho, mártires por causa da obra de Cristo. Esse revestimento de poder é acompanhado do falar em outras línguas, a glossolalia, como ocorreu no dia de Pentecostes. Lá em Pentecostes foi marcado pela distribuição dos dons espirituais, e o que fez toda a diferença foi essa glossolalia, aquela língua que era uma língua desconhecida, e no caso da atuação do dom de variedade de línguas, Deus ainda permitiu que pessoas de nações diferentes falassem de acordo com seus próprios idiomas, sem que nunca tivessem até estudado. Isso prova que a glossolalia, que é uma manifestação, que é uma evidência de que a igreja estava sendo capacitada pelo Espírito Santo de Deus para a pregação do Evangelho, da palavra de Cristo que cura, que liberta e que leva para o céu. Esse revestimento, ele foi acompanhado, das línguas estranhas, e é assim que nós cremos, que um crente que é batizado com o Espírito Santo, ele precisa ter a evidência do falar em línguas, que comprova que de fato ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. E você já foi batizado com o Espírito Santo? Ainda não? Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Se você crê, ore, peça a Deus que Ele vai te batizar com o Espírito Santo e você sairá mais forte, mais preparado para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Chegamos então à conclusão da nossa lição. O Espírito Santo, conforme vimos nessa lição, e a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que, pela fé, entregaram suas vidas a Cristo. Permita que Ele venha orientar a sua vida e o conduza para mais perto do Pai. Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele continua ativo em nosso meio, trabalhando em nosso favor, nos capacitando, nos revestindo. E o nosso desejo é que você que ainda não é batizado, seja batizado. E você que já é, seja renovado. O Espírito Santo, esse Espírito Santo que o mundo não pode receber, mas que a igreja pode, você então já sabe que diante de Deus tem a garantia de que pode receber. Basta tão somente que você busque. Busque incessantemente, orando, consagrando, jejuando, que Deus te batizará com o Espírito Santo. Amém? Estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te abençoar e que nesse dia da Bíblia você não se aparte dela. Continue estudando a Bíblia para ser santo, para ser salvo e para poder morar no céu.
Se Jesus não voltar semana que vem, estaremos aqui. Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênçãos e vitórias. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.